esporte espetacular, vamos falar sobre as Olimpíadas. Uma delas, né, que a gente vai falar em específico é de Berlim de 1936, que era na época da Alemanha nazista. Berlim, capital da Alemanha. Mas antes de começar a falar sobre ela, contar as suas curiosidades, o que aconteceu naqueles dias, vamos falar um pouco sobre o que é a Olimpíada, de onde é que ela veio. As Olimpíadas, elas surgiram de 1776 a.C., por volta dessa data, lá na Grécia, lá no Morro de Olímpia, lá na Grécia lá. As Olimpíadas surgiram que seriam motivos para louvar os deuses nessa competição, no espírito esportivo, para louvar os deuses. O principal deles era Zeus, que é o chefe de todos os deuses. E além de louvar deuses também para celebrar amizade, que às vezes tinham guerras, só que eles paravam as guerras para ir competir no jogo. Isso é o verdadeiro espírito esportivo. Aí, bem no início, não tinham muitos esportes. Os esportes que mais eram acessíveis seriam as corridas. Não só corridas, mas também as de cavalo e com aqueles cavalos e numa charretinha atrás. Aí, depois de em torno de 150 a 200 anos, eles já tinham mais acesso a outros esportes, que eram uns 10 esportes, que eram pancrácio, boxe, luta, corrida de... Isso, bigas. São as corridas de bigas, que são as charretezinhas. As corridas de cavalo, arremesso de disco, pentatlo e lançamento de dardos, salto à distância, essas coisas que eram mais tranquilas de fazer, por assim dizer, que tinham tecnologia. Os primeiros jogos na época moderna, né, que os jogos que eram depois de um tempo que as Olimpíadas deram uma parada e depois um cara retomou elas, se não me engano o nome dele é Barão Coubertin. As Olimpíadas tinham parado e esse cara queria retomar essas Olimpíadas e conseguiu retomar as Olimpíadas conversando com outros países, voltando com a maior competição existente do mundo, que conta com mais de 200 e tantos países e de 4 em 4 anos ela é bem certo de acontecer. Daí a gente vai, né, agora que a gente já sabe um pouco das histórias das Olimpíadas, onde é que surgiu, a gente vai para 1936, a gente dá um pulo na história e vai para 1936, onde aconteceu a Olimpíada em Berlim, na Alemanha. Muitos países não queriam que acontecesse lá, por causa da Alemanha nazista, só que acabou acontecendo. E, por incrível que pareça, quem foi para lá, quem era turista, foi para lá, achou a Alemanha muito boa, só que não era muito boa a Alemanha naquela época. Eles queriam que quem fosse para lá pensasse que a Alemanha era muito boa para meio que manipular as pessoas. Porque em praças, em centros públicos judeus e outras pessoas com outras religiões, de outras raças, não poderiam ir normalmente, tinham placas, tinham leis que não podiam ir, eles tiraram as placas e deixaram o povo inteiro fluir para onde é que ele quisesse. Ou seja, quem era judeu poderia voltar para aquela praça, por exemplo, que antes era proibida. Nisso, todo mundo veio, a Alemanha recebeu bem, aqui a Alemanha foi amigável demais. E países reclamaram e criaram uma lei sobre não poder ser ilegal demais, não abusar dos direitos humanos, no caso. Aí teve a competição, foi tranquilo. A Alemanha mentiu, né? De ser um país todo amigável e felizão, sendo que eles estavam matando pessoas. As curiosidades do que aconteceu naquela época foram que um negro, que foi Jesse Owens, ele era estadunidense, ele era americano, e ganhou 4 medalhas, que era de 4, revezamento de 4 por 100 metros, ganhou na de 200, na de 100 metros rasos e na de salto à distância ele acabou ganhando medalha, impressionando muitas pessoas que estavam lá, porque naquela época, na Alemanha, pensavam que a raça ariana era a mais adequada na evolução. E como naquele tempo eles pensavam que era assim, eles ficaram muito surpresos por
um negro acabar ganhando tantas medalhas e se sair tão bem em muitos jogos. Um respeito que tiveram, um espírito esportivo que tiveram muito, foi quando o Jesse Owens ele competiu e veio um outro competidor, só que da Alemanha, e elogiou muito ele e deu dicas de como melhorar a sua performance. Isso foi um baita espírito esportivo, porque naquela época eles não ligavam muito para os negros e ainda mais na Alemanha, né, que tinha um baita preconceito. Aí esse cara, ele ganhou até uma medalha. E o Jesse Owens nem quando voltou para os Estados Unidos, ganhando 4 medalhas, ganhando um monte de coisa, ele 4 medalhas de ouro, né, mais algumas de bronze e coisa errada. Ele nem isso, nem sei lá, conversar com o público, assim, sabe, contar a experiência, ganhar um aperto de mão do presidente ou ganhar alguma outra medalha por ganhar tantas medalhas, entendeu? E nem isso ele ganhou, só que o cara que conversou com ele lá, que deu as dicas, acabou ganhando. Curiosidade muito interessante na verdade foram duas, que é os recordes estabelecidos naquela época. Foram os 2 recordes estabelecidos que foram por 2 meninas, uma de 13 e uma de 12 anos, que foi uma com 13, que foi a americana Marjorie Jestrin, que ganhou ouro nos saltos ornamentais e no trampolim, e com no trampolim, né, os saltos ornamentais no trampolim, e com 12 anos foi a dinamarquesa Inge Sorensen, que ganhou a medalha de bronze nos 200 metros peito. E até hoje esse recorde não foi batido, essa meta de idade, né? Imagina uma pessoa com 12 anos ganhar bronze num nado peito é bem interessante. Os esportes praticados naquela época foram bastantes. Foram o atletismo, basquetebol, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica, halterofilismo, handball, hipismo, hóquei sobre a grama, natação, pentatlo moderno, polo aquático, remo, saltos ornamentais, tiro, vela e lutas. E uma outra curiosidade do basquetebol que foi disputado que quando eles foram disputar a quadra era aberta. Só que infelizmente choveu e ficou um lamaçal e não conseguiram completar muitas partidas e ficou bem ruim de jogar e eles tiveram que cancelar os jogos. Aí o hall de medalhas ficou com a Alemanha em primeiro, os Estados Unidos em segundo e a Hungria em terceiro. A Alemanha ficou com 33 medalhas de bronze, 33 medalhas de ouro, me desculpe, 26 de prata e 30 de bronze. Aí eles ficaram no total com 89 medalhas. Os Estados Unidos ganhou 24 de ouro, 20 de prata e 12 de bronze, ficando com 56 medalhas. E a Hungria com 10 de ouro, 1 de prata e 5 de bronze com 19 medalhas. Olha, tem uma diferença bem grande de 19 para 89 e para 26. E os países, né, que acabaram indo foram muitos países. Eu não vou citar todos, né, porque eram bastante. E um país que a gente não vê muito em Olimpíadas hoje é Luxemburgo, Malta, Mônaco, Liechtenstein, Liechtenstein, isso aí, esse país aí, Costa Rica, Tchecoslováquia, esses países aí. O resto é mais conhecido, África do Sul, Alemanha, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, França, Estados Unidos, esses países aí. E é isso por hoje. Tenha uma boa tarde de domingo, esporte espetacular. Schler.